Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Essas são, então, as formas de instauração do inquérito policial. Bom, em relação à notícia-crimes. Notícia-crimes é quando alguém dá a notícia de um fato criminoso à autoridade policial, propiciando a essa autoridade a possibilidade, então, de se investigar um fato criminoso, se apurar elementos de informação desse fato criminoso. Essa notícia-crimes, ela pode se dar de três formas. Ela pode ser espontânea, provocada ou coercitiva. Primeira delas, notícia crimes espontânea ou de cognição imediata. Então, se você se deparar com esse nome, notícia crimes de cognição imediata, é a mesma coisa que a notícia crimes espontânea. Essa vai ocorrer quando o próprio delegado de polícia toma conhecimento de uma infração penal através de atividades corriqueiras, atividades de rotina. Então, vamos supor que o delegado de polícia de uma determinada cidade, uma cidade pequena, toma conhecimento que naquela cidade ocorreu um homicídio. Ele tem, então, essa notícia. De ofício, ele instaura um inquérito policial em busca de elementos de informação para apurar a prática desse homicídio, para apurar a autoria desse homicídio. Essa é a notícia crimes espontânea ou de cognição imediata. Segunda, notícia crimes provocada ou de cognição mediata. Mediata porque necessita de um intermediário. Nessa circunstância, o conhecimento da infração penal ele vai ser obtido pela autoridade policial através de mediação. Então, como eu disse, é por isso que tem esse nome, essa nomenclatura. Mediata, né? Não, o delegado não toma conhecimento em razão de atividades corriqueiras, mas, por exemplo, por intermédio de um documento escrito, ou mesmo porque a vítima comparece até a delegacia e noticia ao delegado a prática de uma infração penal. Então, vamos pensar na circunstância em que uma determinada pessoa tem a sua residência subtraída, sofre uma perda patrimonial. Ela vai até o delegado de polícia e comunica a prática daquela infração penal. Nós temos aí, então, a notícia crimes provocada ou de cognição imediata. E, por último, a notícia crimes coercitiva. Notícia crimes coercitiva, ela ocorre através do auto de prisão em flagrante delito. Então, alguém é preso em flagrante delito, naquela circunstância é lavrado o APFD, a autoridade policial ratifica aquela prisão e, então, a partir dessa prisão, vai haver a investigação para apurar se aquela pessoa presa é ou não o autor daquela infração penal. Então, não se esqueçam as três circunstâncias que vão ocorrer a notícia crimes. Notícia crimes espontânea ou de cognição imediata, provocada, de cognição imediata e, por último, a coercitiva. É muito importante porque sempre frequenta também as provas de concursos públicos. Pessoal, uma questão muito importante, ela tem a ver com a denúncia anônima. Pergunto a vocês, a denúncia anônima, ela pode, por si só, ser determinante para a instauração de um inquérito policial? É muito rotineiro que policiais militares ingressem na residência de pessoas e, naquela circunstância, em razão de denúncias anônimas, encontrem ali uma quantidade de drogas. E hipótese que, via de regra, caracterizaria o flagrante delito. Mas é importante que nós estudamos esse tema porque os tribunais, eles têm, principalmente o Superior Tribunal de Justiça,
tem se posicionado bastante a respeito dessas denúncias anônimas. Então vejam só, uma denúncia anônima, para que ela possa servir uma notícia crimes inqualificada, que é a mesma nomenclatura, o, o STJ tem afirmado que ela por si só não é apta para a instauração do inquérito policial. Então, nessa questão, nessa circunstância, o delegado de polícia, antes de instaurar o inquérito policial, ele deve, então, promover uma investigação preliminar. Não significa que ele deva, naquele contexto, fazer como se fosse um inquérito. Não. Ele faz uma investigação preliminar para averiguar se aquela denúncia anônima é verdadeira ou não. Por exemplo, nesse contexto onde há apreensão de droga. Então, se chega essa notícia até a autoridade policial ou até os policiais militares, eles devem promover uma investigação preliminar, averiguar se há uma circulação de pessoas naquela residência, por exemplo, se há pessoas que chegam até o local e, por exemplo, saem com determinados objetos, tirar fotografias, né? Então, essas seriam as buscas de procedimento investigatório preliminar para embasar essa denúncia anônima. Vocês devem ter acompanhado decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, determinando que os policiais militares, ao ingressarem em uma residência, colham por escrito a autorização daquela pessoa para que eles possam ingressar no local, sob pena dessa hipótese, desse flagrante delito, não ser corroborado por aquele tribunal. Então é muito importante que vocês mantenham atualizados a respeito dessas decisões do Superior Tribunal de Justiça, porque em muitas circunstâncias o ingresso dos policiais com base em denúncias anônimas, sem a existência de um mandado judicial, mandado de busca e apreensão, ou pelo menos essas buscas preliminares não têm sido chancelados por aquele tribunal superior. Eu trouxe aqui essa jurisprudência do ano de 2019, onde se tratou desse tema. Então, a jurisprudência desse tribunal superior, consonância com o entendimento do STF, firmou no sentido de que a denúncia anônima não é, por si só, meio idôneo para a instauração de inquérito policial, muito menos para adentrar na residência de alguém, né? Prestando, no entanto, embasar procedimentos investigatórios preliminares em busca de indícios que corroborem as informações prestadas, os quais tornam legítima a persecução penal, persecução criminal. Então, esses indícios é o que eu disse, né? Nesse exemplo, de se instaurar, por exemplo, um inquérito policial para apurar um crime de tráfico de drogas, averiguar se a denúncia anônima, se esses indícios, né, corroboram essa denúncia anônima. Pessoas que frequentam a residência, né, intensa movimentação de pessoas, seriam indícios de que essa denúncia anônima ou essa notícia crimes inqualificada é verdadeira. Em relação às diligências, então, o delegado de polícia instaura inquérito policial com o intuito de buscar fontes de prova ou elementos de informação. Ele deve promover algumas diligências. Como eu disse para vocês, essas diligências ficam a cargo da autoridade policial, e aí há uma certa discricionariedade, salvo quando houver requisição do Ministério Público. Então, o ofendido, por exemplo, pode solicitar ao delegado que ele realize diligências, cabendo a ele decidir, né, por acolhê-las ou não. Existe essa discricionariedade, né? Acho que é o artigo 13 do CPP que trata desse tema. Mas eu trouxe aqui para vocês o artigo 13A, onde o delegado e o membro do Ministério Público podem, de ofício, requisitar aqui algumas provas. Então, vamos a elas. Muito importante que vocês lembrem isso, né? Nos crimes previstos nos artigos 148, 149 e 149-A, no parágrafo 3º do artigo 158 e no artigo 159,
do Código Penal e também no 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, lembrem-se, né, essas diligências só são possibilitadas ao delegado de polícia e ao promotor de justiça nessas hipóteses, né, nesses crimes que estão aqui colocados. E abrindo aqui o Código Penal para vocês, artigo 148, sequestro e cárcere privado. Artigo 149, redução à condição análoga de escravo. 149-A, tráfico de pessoas. O 158, parágrafo 3º, trata da hipótese de extorsão, se o crime é cometido mediante restrição de liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, no caso da extorsão. O 159, a extorsão mediante sequestro, e o artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o crime trata da seguinte hipótese: promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Nessas circunstâncias, então, o Ministério Público, o promotor ou o delegado de polícia poderão requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos, só cadastros, né? O parágrafo único vai dizer o seguinte, ó, que a requisição que vai ser atendida, né, por esses órgãos públicos ou por empresas da iniciativa privada, dentro de 24 horas, deve conter o nome da autoridade, o número do inquérito policial e a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Então, venham cá. Vejam só. O Código de Processo Penal, ele, com esse dispositivo, salvo melhor juízo, alteração foi no ano de 2016, possibilita ao delegado de polícia e ao promotor de justiça essas diligências nesses crimes que eu narrei para vocês. Então, nessa circunstância, nós teríamos aí uma exceção à cláusula de reserva de jurisdição. Não haveria nessas hipóteses a necessidade de autorização judicial. E essa necessidade de autorização judicial é mitigada nessas hipóteses porque, nesse contexto, essas diligências vão se ligar apenas a dados, né, que não estão acobertados lá pela lei de interceptação telefônica, por exemplo. Né? Por quê? Como eu disse para vocês, ó, dentro do artigo 13A, são dados e informações cadastrais da vítima ou do suspeito, por exemplo, endereço, local onde ela reside. Não haveria aí, via de regra, essa quebra de sigilo, né? que demandaria autorização judicial, muito embora vários autores tenham se manifestado pela inconstitucionalidade desse artigo, afirmando exatamente que essa circunstância aqui demandaria a decisão de um juiz. Deveria provocar o juiz, então, para que o juiz autorizasse e que fosse feita essa requisição. Penso eu que esse artigo foi colocado exatamente para acelerar a hipótese de investigação nesses crimes, principalmente crime de tráfico de pessoas, extorsão, porque a depender do contexto, né, esse crime ele pode se consumar numa fração de segundos e aí a diligência não seria mais útil. Mas há doutrinadores que questionam essa disposição. Me parece que os tribunais superiores têm possibilitado essa requisição direta por parte do delegado de polícia e também do membro do Ministério Público, exatamente porque nessa hipótese não haveria quebra de sigilo protegido por lei. É um tema muito debatido na doutrina, que nesse contexto aí seria uma exceção à cláusula de reserva de jurisdição. E aí eu trouxe aqui uma jurisprudência para que nós pudéssemos analisar. Aqui nós temos o fornecimento de dados cadastrais por operadora de telefonia por requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, independentemente de autorização judicial.
nos termos do artigo 17b da Lei 9.613, com a redação dada pela Lei 12.683. Entendimento do STF, pelo qual os dados meramente cadastrais, que é a hipótese aqui que nós estamos estudando, não estão englobados no sigilo constitucional que deve ser aplicado ao presente caso. Determinação legal genérica que deve ser cumprida. Aí aqui temos outras informações, exatamente para... aí aqui no item 2, ó, STJ, através da segunda turma, já reconheceu dever semelhante à hora perseguida, instituições bancárias, fornecer dados meramente cadastrais, não abrangidos pelo sigilo constitucional. Esse julgado é recente, de novembro de 2020. Então, como eu disse a vocês, me parece que nessa situação não haverá ilegalidade, né, na requisição direta, seja pelo membro do Ministério Público, seja pela autoridade policial. Ainda a respeito das diligências que o delegado pode tomar no âmbito do inquérito policial, sem nos olvidar daquelas que o delegado deve preservar o local do fato e, naquela circunstância, preservar, né, para que o perito compareça até lá e faça a perícia, ou mesmo determinar a reprodução simulada dos fatos. Isso tudo está positivado no próprio Código de Processo Penal. Sem embargo, dessas diligências que são tomadas automaticamente pela autoridade policial, essas outras do artigo 13A e 13B, elas certamente podem cair na sua prova objetiva, por isso que eu destaquei aqui nessa hora que nós temos para trabalhar o tema inquérito policial. Então vamos ao artigo 13B. Ficou um pouquinho pequeno aí, né? 13B, né, do Código de Processo Penal, para quem quiser acompanhar. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderão requisitar, agora aqui, mediante autorização judicial. Aqui se houve a reserva da cláusula de jurisdição. As empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Aqui, pessoal, como vocês podem ter visto, é diferente. Depende-se da autorização judicial. Por quê? Nessa circunstância, essas empresas de telefonia, elas devem oferecer à autoridade policial mecanismos apropriados para localizar a vítima ou mesmo o suspeito do crime, principalmente nessas hipóteses aí, prevenção e repressão de crimes relacionados ao tráfico de pessoas. Nessa hipótese, aliás, que se colocou esse artigo expresso no Código de Processo Penal. Exatamente porque, como eu disse a vocês, infração de tempo pequeno, esse crime pode se consumar e aí não haverá mais a possibilidade de se evitar a prática da infração penal. Então, é importante frisar, nessa hipótese, vai se necessitar da autorização judicial. E aí, como o parágrafo 1º, 2º, né, vou colocar aqui para vocês, eles vão possibilitar exatamente a localização da vítima ou dos supostos suspeitos, né, para então encontrá-los. E aí, ó, o parágrafo 3º fala que nessa hipótese o inquérito policial tem que ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado da ocorrência policial. Isso também para acelerar a investigação. E se não houver manifestação judicial em 12 horas, a autoridade competente pode requisitar às empresas prestadoras de serviço a disponibilização desses meios técnicos adequados. Esse artigo, sim, é de duvidosa constitucionalidade, porque se não houver manifestação judicial no prazo de 12 horas, aí o membro do Ministério Público ou a autoridade policial, em razão dessa inércia temporal do Poder Judiciário, poderia imediatamente requisitar esses dados. Há uma séria discussão em relação a esse parágrafo 4º acerca da sua inconstitucionalidade. A doutrina trata desse tema exatamente porque haveria uma supressão indevida da cláusula de reserva de jurisdição.
Porque se o juiz, em um prazo exíguo, né, 12 horas, não toma a providência de autorizar aquela diligência requerida pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, daí eles poderiam fazer de forma direta. Há uma discussão, como eu disse, dentro desse parágrafo 4º, porque estaria se ferindo aí essa cláusula de reserva de jurisdição, me parece acertada, né, porque haveria então uma supressão de uma atividade eminentemente judicial, porque nesse contexto se trabalha, né, com a localização de eventuais suspeitos. Então, isso demandaria a análise do Poder Judiciário. Então, se atentem para esse parágrafo 4º. Claro, se cair na prova objetiva, havendo algum questionamento em relação ao parágrafo 4º, vocês devem responder de acordo com o que está aí no texto positivado. E pesquisem sempre no âmbito do STF e do STJ como esses tribunais têm se posicionado em relação ao parágrafo 4º do artigo 13b do Código de Processo Penal. Bom, daí o delegado ele fez essas diligências, mas vamos tratar aqui de algumas diligências ainda que eu não trabalhei com vocês no Código de Processo Penal, apenas para mencionar. Bom, lá no artigo 6º do Código de Processo Penal, nós já temos as primeiras providências que devem ser adotadas pelo delegado de polícia. Isso é importante que vocês memorizem para a prova objetiva. Então, logo que o delegado toma conhecimento da infração penal, ele deve se dirigir ao local, providenciar para que não se altere o estado e a conservação das coisas até que os peritos criminais cheguem, apreender os objetos que tiver relação com os fatos, colher as provas que servirem ao esclarecimento das circunstâncias, ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, proceder ao reconhecimento de pessoas, acariações, determinar o exame de corpo de delito, se for o caso, requerer outras perícias, ou ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se for possível, e aí tem que se observar aquelas hipóteses em que deve ser feita a identificação criminal e averiguar a vida pregressa do indiciado. Colher informações sobre a existência de filhos, enfim. Quem pode cuidar dos filhos, isso foi até acrescentado, né, por uma lei de 2016. Essas são as providências iniciais que o delegado toma ao tomar conhecimento da prática da infração penal. Depois, ele pode promover a reprodução simulada dos fatos, né, desde que isso não venha contrariar a moralidade e a ordem pública. E é claro, nessa circunstância, o indiciado ele não está obrigado a participar dessa reprodução simulada. Ele não tem essa obrigatoriedade, caso o delegado assim entenda, né, por determinar essa reprodução simulada dos fatos. Então, essas são as diligências que o delegado pode tomar, além dessas outras dos artigos 13A e B que eu trouxe para vocês. Eu apenas narrei esses artigos aqui para que não passasse em branco, pois eles também são cobrados em provas de concurso. Bom, um delegado, no curso do inquérito policial, tomou as medidas cabíveis para apurar o fato criminoso, para apurar a autoria daquele fato criminoso, e ele chega à conclusão, a uma conclusão. Né? Ele deve indiciar o investigado, caso ele entenda que há ali justa causa para uma futura persecução penal, para uma futura ação penal. O que é, então, o indiciamento? Esse indiciamento, é importante colocar, ele é um ato privativo do delegado de polícia. Então, o promotor não pode indiciar um determinado investigado. Apenas o delegado é que tem essa atribuição. O indiciamento, pessoal, nada mais é do que qualificar alguém como possível autor de uma infração penal. Daí eu passo de um juízo de possibilidade para probabilidade. Provavelmente aquela pessoa praticou aquela infração penal à luz dos elementos de informação colhidos no inquérito policial. Então, o delegado vai indiciar
aquele investigado, afirmando que ele provavelmente praticou a infração penal. E como eu disse para vocês, o indiciamento, ele é um ato privativo do delegado de polícia, vai ocorrer apenas no âmbito do inquérito policial. Feito isso, o delegado então vai concluir os autos do inquérito policial e remetê-los à justiça, para que então o promotor de justiça possa ou não promover a ação penal. O promotor de justiça ele pode, nessa circunstância, requerer outras diligências. E aí isso está lá no artigo 16 do Código de Processo Penal. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então, nessa circunstância, o Ministério Público só requer a devolução, por exemplo, se ele entender que ficou faltando a oitiva de uma testemunha para aclarar aquele fato, ou a realização de uma perícia. Feito isso, se porventura não houver essa necessidade de produção de novos elementos de prova, então, como eu disse a vocês, artigo 23, ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial vai oficiar o Instituto de Identificação Estatística, mencionando o juízo e os dados relativos à infração penal. Então, aí, a autoridade policial remete ao juízo e, feito isso, daí vai se encaminhar os dados ao Instituto de Estatística. Bom, pessoal, quais são os prazos para a conclusão do inquérito policial? A conclusão do inquérito policial, ela, em primeiro momento, vai obedecer ao que dispõe os artigos 10 e 3º-B do Código de Processo Penal. Esses artigos, eles vão estabelecer que você precisa desbloquear o prazo, desculpa, gente, ela às vezes aparece aqui, né? Esses prazos, eles são de 10 dias se a pessoa estiver presa e 30 dias se ela estiver solta. Tá? Isso segundo a regra geral do artigo 10 do Código de Processo Penal. Então, 10 dias se a pessoa estiver presa, em 10 dias se estiver presa e 30 dias se estiver solta. O delegado de polícia poderá prorrogar a investigação por mais 15 dias, se o investigado estiver preso. Essa foi uma alteração promovida pelo pacote anticrime, lá no artigo 3º-B, parágrafo 2º. Aí, claro, o juiz das garantias é que vai autorizar essa prorrogação. Vejam só, se o investigado estiver preso, o juiz das garantias, só que nós não temos ainda o juiz das garantias plenamente vigente, né? Lembrando que há a suspensão. O juiz que cuida, então, do processo, do inquérito. O juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido do Ministério Público, daí tem que se requerer a oitiva do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Então vejam só, pessoal, o artigo 3º-B, lá no seu parágrafo 2º, ele é muito claro. Se o delegado entende que deve prorrogar ali o prazo para a conclusão do inquérito policial, é feita a solicitação, o juiz ouve o Ministério Público se manifesta e aí ele decide por prorrogar. Transcorrido esse prazo de 15 dias, não se permite outra prorrogação. Daí a prisão deve ser relaxada, a investigação continua, só que a prisão será relaxada. A pessoa vai ser colocada em liberdade. Então, esses são os prazos do Código de Processo Penal. 10 dias se estiver preso, prorrogável por mais 15 dias e somente mais 15 dias, né, ouvido o Ministério Público com a decisão do juiz, e 30 dias se estiver solto. Esse prazo de 30 dias, ele na verdade é impróprio porque não tem nenhuma consequência. Tem-se afirmado, né, que o inquérito ele não pode perdurar ad eterno, mas ainda é uma corrente doutrinária minoritária.
esse prazo de 30 dias ele não tem nenhuma consequência jurídica. Mas é importante lembrar para a prova objetiva. Só que além desses prazos que nós temos no Código de Processo Penal, é importante lembrar de outros prazos existentes em legislações extravagantes. Quando se tratar de inquérito policial que apura crime de natureza federal, o prazo é de 15 dias, se ele estiver preso, prorrogável por mais 15 dias. Se estiver solto, 30 dias. Inquérito policial militar, o prazo, se estiver preso, é de 20 dias e, se estiver solto, é de 40 dias. Na lei de drogas, nós temos o prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, se a pessoa estiver presa. E, se estiver solta, é 90 dias, prorrogável por 90 dias também. Por último, crimes contra a economia popular, o prazo é de 10 dias se estiver preso e mais 10 dias se estiver solto. Esses prazos, pessoal, é muito importante que vocês os memorizem. Eles são muito cobrados em provas de concursos públicos, né? Sempre cai na prova objetiva. E para encerrar a nossa aula, arquivamento do inquérito policial. Quando ocorre o arquivamento? Quando não houver indícios de autoria de uma infração penal ou mesmo quando essa infração penal sequer existir, quando não houver, por exemplo, prova da materialidade. O artigo 28 do Código de Processo Penal está com a eficácia suspensa por causa da decisão lá na ADI 6305. Então, ainda funciona aquela sistemática em que o juiz de direito ele exerce o controle sobre o arquivamento do inquérito policial. O Ministério Público promove o arquivamento e o juiz decide homologá-lo ou não. Se ele não homologa, ele remete ao Procurador-Geral de Justiça, via de regra, né, no âmbito do Ministério Público Estadual. Agora, com a alteração do artigo 28, quando ela estiver vigente, o juiz ele não mais terá essa função de controlar o arquivamento do inquérito policial. O Ministério Público vai promovê-lo diretamente no órgão competente, cabendo à vítima, se for o caso, se insurgir contra essa decisão do membro do Ministério Público. Bom, gente, então como eu coloquei com a nova disposição, né, não há mais essa função de controle judicial sobre o arquivamento do inquérito, só que essa disposição está suspensa. O arquivamento do inquérito policial ele não faz coisa julgada, salvo quando ocorrer o arquivamento porque o fato é atípico ou, por exemplo, se estiver prescrito, né? Então, aí há decisões dos tribunais superiores nesse sentido, conferindo a qualidade de coisa julgada, essa decisão que promove o arquivamento do inquérito policial, mas em situações excepcionais. Via de regra, ele não faz coisa julgada. Se, porventura, a autoridade policial entende que deve promover novas investigações, ou o membro do Ministério Público, então deve ser requerido esse desarquivamento dos autos do inquérito, mas aí há necessidade de se demonstrar o surgimento de provas que objetivamente demonstrem que aquele fato ele pode, né, se chegar a uma conclusão sobre quem o praticou. De novo aqui, desculpe, pessoal. Sobre quem o praticou. Mesmo deixando silencioso, às vezes acontece isso, né? Então, há essa necessidade que essa prova seja objetivamente eficaz para esse propósito. Não pode simplesmente desarquivar o auto de inquérito policial apenas por ser algo discricionário, tanto do membro do Ministério Público como do delegado de polícia. Então é isso, gente. Eu encerro aqui essa aulinha, né? 1 hora sobre inquérito policial. Espero ter aqui trabalhado com vocês as principais características, circunstâncias desse tema tão importante. Desejo a todos muito boa sorte aí no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Me coloco à disposição para eventuais dúvidas sobre o tema. Deixei para vocês lá no início o meu Instagram, prof.rodrigoassumpção. E tenho certeza que vocês aqui no curso sobre Direito se prepararam da melhor maneira possível e vão lograr êxito na sua aprovação. Isso só depende de você. Então, grande abraço a todos.
Até a próxima. Fiquem com Deus.